Neste momento, a sexta mesa de debates aí do Seminário Nacional e Internacional de Políticas Públicas para a Primeira Infância, um tributo a Zilda Arns. Bom, e esta mesa, né, ela tem o tema Sistema de Garantias de Direito e Sistema de Justiça. Repito, Sistema de Garantias de Direitos, agora sim, e o Sistema de Justiça. Importante tema que será debatido a partir de agora. Chamo para compor a mesa o promotor de justiça, João Botega, do Ministério Público de Santa Catarina. Aplausos. Para compor esta mesa também, eu chamo neste momento o delegado Wilkinson Fabiano Oliveira, ele que é delegado de polícia no estado do Paraná. Como facilitadora desta mesa, eu chamo neste momento a desembargadora, a doutora Rosane Portela Wolff, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aos três desejo bons trabalhos, ao público presente que aproveite as informações. Vamos fazer uma tarde excelente de trabalho. Passo a palavra então à facilitadora da mesa, a desembargadora Rosane Portela Wolff. Agora deu certo. Meu muito boa tarde a todos. Reiterando o que eu já disse na abertura, da alegria e da oportunidade que eu agradeço de estar aqui com todos vocês, discutindo as questões das políticas públicas para a primeira infância. E é um prazer muito grande eu estar aqui com o Dr. João Luiz Carvalho Botega e com o Dr. Fabiano Oliveira, para nós trocarmos algumas ideias com vocês a respeito do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Nós temos aqui, eu tenho certeza que todos vocês têm uma ideia do que seja esse Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, que tecnicamente, teoricamente, né, doutrinariamente, diria, é um sistema de articulação e integração das instâncias públicas, governamentais e da sociedade civil nos níveis federal, estadual e municipal, responsáveis pela promoção, controle e efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, buscando concretizar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui eu falei que o sistema de garantias envolve a promoção, o controle e a efetivação dos direitos. Como atores de defesa do sistema de garantias, nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, a nível federal, as Procuradorias do Estado e municípios a nível estadual e municipal, a Polícia Civil e Militar. E nós temos aqui, então, o doutor João, representante do Ministério Público, e o doutor Fabiano, representante da Segurança Pública, como delegado de polícia. E, desde então, eu já passo a palavra ao doutor João, que fará, então, a sua fala a respeito dessa tão importante atribuição que é as atividades do Ministério Público no sistema de garantias. O doutor João é promotor de justiça e está trabalhando até amanhã, né, doutor João, segundo consta, como coordenador da CIG, né, o Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público, lotado, então, lá em Florianópolis. Toda a palavra é sua, doutor. Obrigado, desembargadora Rosane. Deixa eu botar meu tempo aqui, porque eu já cheguei atrasado, a culpa foi minha, e ainda vou falar mais da conta, e aí a Maricela me expulsa, a Lilian vai brigar comigo depois. Pois é. Então, primeiro eu queria cumprimentar a minha querida amiga desembargadora Rosane, dizer que é uma honra estar aqui dividindo a mesa com ela também, né? Tivemos muitas batalhas aí, desembargadora, né, à frente, quando a senhora estava à frente da Coordenadoria da Infância
do nosso Tribunal de Justiça e conseguimos, nessa nossa batalha, implementar aqui em Santa Catarina um modelo de muito sucesso do depoimento especial de crianças e adolescentes, um modelo que é referência para o país, um dos poucos estados que tem hoje essa estrutura disponível em todas as comarcas do estado. Claro que nós sabemos que isso não é perfeito, há muito ainda a melhorar e aperfeiçoar, mas só o fato de nós já estarmos com um atendimento universalizado no estado mostra a potência e a força dessa parceria de muito tempo, que temos entre o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, e também, nesse caso, com a nossa Polícia Civil. Então, fico muito feliz de estar aqui com a desembargadora Rosane e também com o delegado Fabiano, que eu conhecia também só de nome e de fama, como eu disse ontem, de fama boa, vamos dialogar, conhecer um pouquinho mais também desse projeto, que o delegado Fabiano, que só pelo que ele apresentou ontem, muito rapidamente, durante a entrega da comenda, já mostra a sua preocupação, o seu cuidado, o seu conhecimento sobre esse tema tão importante que é a proteção de crianças e adolescentes dentro do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, que fazem parte, como o Fabiano disse bem ontem, do sistema de garantia de direitos. Eu lembro de estar num debate certa vez, e não lembro mais qual era a discussão assim, propriamente dita, mas alguém dizendo que não, porque na delegacia tem que ter um conselheiro tutelar lá, ou não sei quem, para ficar lá de olho. Mas como assim? Eu pressuponho que a delegacia de polícia é um espaço de proteção daquela criança. Eu sei que em muitos lugares, muitas vezes, acabarão sendo, mas eu não posso presumir que um espaço estatal é um espaço de violação de direitos de crianças e adolescentes. Não, é um espaço que, claro, precisamos qualificar esses espaços, sim, assim como precisamos qualificar os espaços do sistema de justiça e do próprio Ministério Público, Poder Judiciário do Ministério Público, mas isso não pode significar que eu parta do pressuposto de que vai haver violação de direitos quando um delegado atende uma criança ou um adolescente. Então, eu vou pedir licença para vocês para falar também aqui sentado, porque essa é a minha última palestra como coordenador do Centro de Apoio, então eu já estou um pouco cansado, depois desses 5 anos, de falar em pé, e muitas eventos, palestras, e eu falei para a Lilian, nem preparei slides assim, para poder ficar um pouco mais livre, para falar algumas ideias mesmo, não tenho certeza de nada do que eu vou falar aqui, na verdade é só um compartilhamento de ideias, de frustrações, de reflexões, de provocações, para que a gente possa sair daqui pensando um pouquinho mais na nossa realidade, como é que a gente pode mudar esse cenário tão difícil, que é a política de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Então, eu queria agradecer também o convite, agradecer muito, não só pela comenda, que, como eu disse ontem, muito me honra e me emociona, mas só pela oportunidade de estar aqui, ouvindo o professor Jesus, ouvindo tantas pessoas desta rede global de proteção à criança e ao adolescente que nós temos hoje. Esse aprendizado é único e eu tenho certeza que todos estão, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando virtualmente, estão aprendendo muito e vão retornar para os seus espaços com outro olhar, muito mais qualificado do que quando chegaram aqui no dia de ontem. E por isso que eu queria começar com uma frase que eu gosto de usar no começo das minhas palestras, um dos meus autores preferidos na literatura, que é muito conhecido, Prêmio Nobel de Literatura, o português José Saramago. Ele tinha um blog, na época que existiam blogs ainda na internet, que ele escrevia algumas ideias dele, algumas reflexões, enfim. E acho que, se eu não me engano, foi a última postagem dele antes de ele falecer, alguns meses antes de ele falecer. Ele escreveu nesse blog uma frase que eu sempre trago comigo também, sobre a importância da reflexão, porque nós que atuamos no sistema de garantia de direitos, todos nós trabalhamos muito. Ninguém aqui tem vida fácil.
Todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer, tem muitos problemas para resolver e falta tempo, né? Faltam horas no dia para a gente dar conta de tudo e às vezes a gente fica refém do dia a dia, né? A gente fica preso naquela correria do trabalho e esquece que nós precisamos parar, às vezes, como estamos, né, parando um pouquinho desde ontem, para pensar no que nós estamos fazendo, né? Para refletir sobre a nossa atuação, para nos qualificarmos teoricamente, para que a nossa prática seja ressignificada. E o Saramago escreveu nesse blog o seguinte: acho que na sociedade atual nos falta filosofia. Filosofia como espaço, lugar, método de reflexão, que pode não ter um objetivo determinado, como a ciência, que avança para satisfazer objetivos. Falta-nos reflexão, pensar, precisamos do trabalho de pensar, e parece-me que, sem ideias, não vamos a parte alguma. Sem ideias, nós ficamos andando em círculos, né? Correndo atrás do próprio rabo. Então, é muito importante, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, da importância de, nos momentos de articulação do sistema de garantia de direitos, que nós vamos ter as nossas reuniões de rede, espaços de troca, que a gente possa, nesses momentos, também reservar um espaço para reflexão. Porque nós temos que colocar isso na nossa agenda, porque senão nós somos engolidos por ela, né? Nós somos engolidos pelos problemas e pelo dia a dia. E aí, às vezes, são coisas simples que a gente pode fazer e que tem um resultado, ainda que não imediato, mas pelo menos a médio e longo prazo, gigante. Vamos fazer uma reunião de rede lá no meu município. Espero que os municípios de vocês já tenham essa prática, né, de fazer reunião de rede, porque não é mais uma coisa... Isso eu já vou falar, porque eu presumo que vocês se reúnem nos municípios em rede para discutir os casos, deliberar sobre políticas públicas, né? Porque isso não é mais uma opção, né? Não é assim, eu gosto de fazer reunião de rede, não gosto. O Estatuto determina que é uma obrigação de quem trabalha no sistema de garantia de direitos tem que trabalhar de forma articular em rede. Se você não gosta, tudo bem, você pode fazer outra coisa da vida, né? Mas não pode achar que vai trabalhar dentro do sistema de garantia de direitos atuando de forma isolada. Isso não só é ruim, né, para o atendimento de crianças e adolescentes, como viola as disposições expressas da legislação brasileira, né? E nesses momentos que a gente para discutir, a gente fica naquela ansiedade, né, desembargadora, de vamos discutir o caso do fulaninho, da família tal e tal, que é importante, né? A gente não pode parar um pouquinho e reservar um tempo para ler um texto, para assistir uma palestra do professor Jesus Palácio que tem no YouTube de graça, né? Para ler um trecho de um livro. Vamos ler antes e discutir. Mas que texto que... Tem muita coisa disponível na internet, né? A gente pode pensar num cronograma de que cada reunião alguém vai trazer um texto para discutir, né? Vamos começar, quem sabe, lendo em rede orientações técnicas que já estão estabelecidas e que muitas vezes a própria rede desconhece. O que faz o serviço de acolhimento? O que faz o serviço de fortalecimento de vínculos? Como é que funciona a educação? Como é que funciona a saúde? Porque senão a gente fica, né? Isso aqui é o fulano que tem que fazer, mas isso está fora da política pública, a gente nem sequer conhece. E um outro ponto que eu considero importante, além da reflexão, né, é a importância de nós escutarmos, né? E ontem, né, foi muito bem colocado pelo professor Luiz Pederneiras, né? O professor Jesus Palácio comentou também, da importância de ouvir a criança, né? Ouvir a família, ouvir os sujeitos da nossa intervenção. Eu digo mais, nós temos que aprender a ouvir o outro colega de rede também. Porque, da minha experiência de muitas e muitas reuniões de rede, né, que eu já fiz na minha vida, eu percebo que muitas vezes, se nós não estamos abertos a esse diálogo, e quando eu falo diálogo, diálogo pressupõe que eu fale, mas que eu também escute e reflita, interiorize aquilo que o outro está falando para mim. Porque se eu não faço isso,
Se nós estamos numa conversa, eu e outra pessoa, ou e outras pessoas, e eu apenas estou falando e não estou interiorizando aquilo, refletindo sobre aquilo que o outro está me dizendo, não é diálogo, é uma sucessão de monólogos, né? Eu faço o meu monólogo, o seguinte faz o seu monólogo, o seguinte faz o seu monólogo. Isso não é diálogo, né? E a gente às vezes chega cheio de certezas, né? Não, essa família, essa criança, esse sujeito, a rede não funciona, o conselho tutelar não sei o quê, o promotor não sei o quê, o juiz não sei o quê. E a gente não para ouvir o outro, né? E aí eu falei para o professor Pederneiras ontem, né, que ele falava da importância de ter um curso de fonoaudiologia, é isso, né? E aí eu lembrei, porque é uma outra frase que eu uso bastante nesses momentos de formação, que ele não conhecia, do nosso grande pensador brasileiro, Rubem Alves, né, que falava da tal da escutatória, né? Ele disse uma vez: sempre vejo anunciados cursos de oratória, né? Oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Temos que exercer a escutatória em geral na nossa vida, né? Mas em especial nesses momentos quando nós tratamos de crianças e adolescentes, quando nós estamos na nossa intervenção com a família, diretamente com a criança, né? Então esses são, né, eu começo assim com algumas ideias, algo que eu considero que são pressupostos para que a gente possa falar em uma articulação de rede. E eu vejo a rede, né, eu vejo o sistema de garantia de direitos, que é o tema da nossa mesa, né, e a rede, são as instituições que estão ali, os órgãos, né, os organismos, enfim, que compõem esse macrosistema, né, que envolve outros subsistemas, né? Então, o sistema de saúde está dentro do sistema de garantia de direitos, o sistema de segurança pública dentro do sistema de garantia de direitos, o sistema de educação, o sistema de justiça e assim por diante. E a rede nada mais do que a materialização desse sistema de garantias. São as teias, são as conexões, são os links que ligam esse sistema e permitem, então, que a gente atue de forma articulada. E esse trabalho articulado, né, esse sistema de garantia de direitos, ele pressupõe, na verdade, ele existe, né, por dois motivos, né, por duas razões, que é a especialização do conhecimento humano, né, e o princípio, que acredito que todos aqui conheçam, da incompletude institucional, né. Por que existe um sistema de garantia de direitos? Por que não tem um cidadão lá, o dono, um chefe, sei lá, quem quer que seja, que vai mandar e todo mundo obedece? Por que tem que ser um sistema, e esse sistema que se pressupõe democrático, horizontal, né? Primeiro porque nós temos, no caminhar da humanidade, né, e a partir do paradigma científico, a especialização do conhecimento humano, né? E isso, como nos ensinou Hegel, depois Marx, né? Nada é 100% bom e 100% ruim, né? Nós vivemos em contradição, né? E essa especialização do saber humano, ela é boa por um lado, né? Porque nós conseguimos avançar cientificamente. Se nós estamos hoje aqui com uma transmissão ao vivo para todo mundo, significa que o saber humano especializou-se naquilo de forma tão importante que conseguimos alcançar essa tecnologia de nos conectar mundialmente, né, ao vivo. Mas isso não é só coisa boa, né? Essa especialização no conhecimento humano gera também uma fragmentação desse conhecimento humano, né? O que é necessário, por um lado, porque ninguém vai ser 100% especializado em nada, né, em tudo, na verdade, né? Você é especialista de tudo, você é especialista de nada, né? E, né, vamos buscar na história, né? Por
Por que a gente nunca mais vai ter um Aristóteles, por exemplo, vivendo na Terra? Porque hoje é impossível que alguém consiga, com o cérebro humano, alcançar todo o conhecimento existente. O Aristóteles escreveu um livro que vai de filosofia, ciência política, a física, a biologia, mas nós vivemos em outro momento, né? Mais de 2000 anos depois de Aristóteles. Então, se alguém acha que é o dono da verdade, que é o dono da razão, que conhece tudo sobre tudo, essa pessoa está enganada. Vamos olhar com muito cuidado para alguém que se ache o dono da razão, porque é impossível que a pessoa saiba tudo sobre tudo. Mas então essa especialização, por um lado, é boa, né? Porque nós vamos conseguindo aprofundar o conhecimento humano, buscar mais novas tecnologias, buscar novos conhecimentos. Por outro lado, nós nos afastamos também desse todo e temos essas intervenções que são fragmentadas. Então, para dar conta dessa especialização, vão surgindo profissões, carreiras, universidades, ou cursos né, nas nossas universidades, que vão segmentando o conhecimento humano, né? E isso vai também nos isolando, né? Porque eu, do direito, dialogo com os meus colegas do direito, né? Eu me afasto, essa segmentação em disciplinas, né, nos afasta das demais disciplinas. Eu paro de conviver com quem estuda psicologia, com quem estuda serviço social, com quem estuda pedagogia, com quem estuda medicina e assim por diante. E aí traz, então, a necessidade desse olhar interdisciplinar e transdisciplinar, né? Porque o direito sozinho não vai resolver todos os problemas. Na verdade, poucos problemas são resolvidos por meio do direito. Isso fica muito evidente quando a gente atua com crianças e adolescentes. As questões jurídicas não... Tem questões jurídicas complexas? Sim, tem, mas não são muito... A maioria não é muito complexa. Mas ainda há esse ranço, né, herança da nossa história, do paradigma do Código de Menores, do menorismo, né, de se acreditar de que o direito tem resposta para tudo. E isso, nós mesmos do direito somos ensinados na faculdade a pensar assim, professor Jesus. Na faculdade eu aprendi que o ordenamento jurídico tem resposta para todos os problemas sociais. E isso é mentira. Não tem resposta para todos os problemas sociais. Não tem. Não vai ter. Mas vejam como isso conduz a nossa própria postura numa reunião de rede. Quantas reuniões de rede que eu participei, que a gente em círculo, conversando, dialogando, e vai e vem, e discute, conversa, e aí a gente vai conversando, daqui a pouco todo mundo vira para mim, e agora, promotor, o que a gente faz? Eu não sei. Eu sei tanto quanto vocês. Esse é um problema que nós vamos ter que... Eu posso contribuir com o que eu sei, que é o que eu estudei, que é saber um pouquinho da lei, né, saber um pouquinho do que está escrito nos códigos. Agora, eu não vou resolver esse problema sozinho, né? Vamos ter que resolver de forma conjunta. Mas há uma predisposição, né? E aí Foucault vai explicar lá, né, no saber poder, enfim, no saber médico também, que é um outro problema, que se colocam como superiores aos demais conhecimentos humanos, o que não é verdade, né? Mas, enfim, estou viajando já aqui com relação à questão da especialização, e aí queria voltar para esse segundo momento, que é complementar a esse, né? Porque com a especialização no conhecimento humano, nós temos também instituições distintas para atendimento de distintos fins, né? E assim que funciona numa democracia, assim que tem que funcionar numa democracia, para que o poder seja diluído, né? Que a gente tenha controle social, que a gente tenha várias cabeças e várias pessoas pensando para chegarmos a alguma decisão, né? E aí entra o princípio seguinte, que é o princípio da incompletude institucional, né? Porque com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição de 88, nós abandonamos esse modelo de instituição total, né? E isso é muito fácil de ver quando a gente fala dos antigos orfanatos, né? Que é o grande exemplo, quando a gente fala de instituição total para a área da criança e do adolescente, eram os antigos orfanatos, os FEBEMs, né? Em que as crianças em situação de vulnerabilidade,
envolvimento com ato infracional, todo mundo que era indesejável era colocado nessa instituição. E ficavam lá, e dentro dessa instituição, permaneciam. O atendimento de educação, a criança não ia para a escola. A escola ia para dentro da instituição. Saúde, para dentro da instituição. E assim por diante. Isso é fácil de ver quando a gente fala do orfanato, mas é mais difícil de ver quando a gente fala da relação com o sistema de justiça, que reproduz essa lógica do Código de Menores, do antigo juiz de menores, porque aí eu falo do juiz porque na época o Ministério Público não tinha essas funções tão relevantes que foram trazidas pela Constituição e pelo Estatuto, mas a centralidade, a instituição total, ainda que não física, eventualmente, dentro do paradigma do Código de Menores, era o juiz de menores. E essa mentalidade ainda está impregnada na mente de muitas pessoas, não só de juízes. Na verdade, muitos juízes já conseguiram superar isso. Mas muitos integrantes do sistema de garantias continuam achando que precisam de uma determinação judicial para garantir o direito. Precisam de uma intervenção do Ministério Público para se articular em rede. Isso é contrário ao paradigma da proteção integral, ao paradigma do sistema de garantia de direitos. Bom, quanto tempo que eu já falei aqui? Meu Deus, 22 minutos. Olha aí. Então, para encaminhar para os finalmente, assim, eu queria perder menos tempo nessas reflexões mais teóricas, mas agora foi, né? Não tem como voltar no tempo, infelizmente. Alguns pressupostos para esse trabalho em rede, eu vou pular, né, algumas anotações que eu tinha feito aqui, da parte legal, né, porque eu acredito que vocês conheçam lá os dispositivos do Estatuto que falam, né, do sistema de garantia de direitos. A desembargadora Rosane já mencionou alguns deles, né. Então, temos os artigos 86, 88, que são as diretrizes gerais, as linhas de atuação do Estatuto. Um artigo que eu gosto muito, é um artigo esquecido lá do Estatuto, que foi introduzido em 2014 pela Lei Menino Bernardo, que é o artigo 70A do Estatuto, né, que eu acho muito importante que todos conheçam e leiam esse dispositivo. Né. A resolução 113 do CONANDA, né, que é a resolução que vai tratar do sistema de garantia de direitos. Essa é uma resolução fundamental que todos conheçam, a resolução 113 do CONANDA. Tá. E lá nessa resolução está escrito sobre essa questão da escuta das crianças, e isso ainda muito antes da lei da escuta, né, da lei 13431, que eu vou falar daqui a pouquinho. O artigo 2º, parágrafo 4º da resolução 113 do CONANDA fala: o sistema de garantia de direitos, então todos nós, procurará assegurar que as opiniões das crianças e dos adolescentes sejam levadas em devida consideração em todos os processos que lhe digam respeito. Vejam, isso é uma resolução de 2006. Né? Se a gente for considerar que isso está implícito no Estatuto desde 1990, que nós temos que fazer isso, porque se pressupomos que a criança é um sujeito de direitos, eu tenho que ouvi-la, né? Eu tenho que levar em consideração aquilo que ela fala para mim, verbal ou não verbal. Né? Porque se eu não escuto essa criança, eu estou tratando ela que nem essa garrafa d'água, que eu posso tirar ela daqui e colocar ela aqui e não perguntar para ela. E o que a gente faz com as nossas crianças? Quando vai fazer vamos aplicar medida de acolhimento institucional, a gente pergunta para a criança? A gente, não é que eu vou deixar de aplicar a medida caso a criança diga que não quer ser acolhida. Não é isso que eu estou falando. Mas o que diz a 113 do CONANDA? Nós temos que levar em consideração a opinião da criança e do adolescente. Né? Se nós não fizermos isso, nós estamos violando o direito dessa criança de participação ativa nas decisões que são tomadas sobre a sua vida. Né? Bom, muito rapidamente, né, alguns pressupostos para esse trabalho em rede, né, que eu sempre falo nas formações que eu consigo participar. Né? Primeiro ponto, o planejamento. Né? Porque daí eu vou nos municípios e aí
chego lá, sento com o pessoal da rede, ai, doutor, aqui a rede não funciona. Aqui a minha rede não funciona. Mas você não faz parte da rede? Ah, pois é, mas é que eu... Não, mas se você faz parte da rede, você também não está funcionando. Tá? As pessoas veem a rede como se fosse algo exterior, externo ao seu trabalho. Não, trabalho em rede é um trabalho nosso, né, que deve entrar na nossa rotina, na nossa agenda. E ainda que eu tenha que fazer reunião de rede com 2 pessoas, eu vou fazer reunião de rede. E para isso a gente precisa ter metodologias adequadas, né, não vai dar tempo de eu aprofundar isso aqui, e ter planejamento. Né, romper com essa ideia de amadorismo, né, de achismo, que ainda permeia a atuação do sistema de garantia de direitos, fruto desse olhar ainda vinculado ao modelo caritativo. Né? Ai, coitadinha dessa criança, eu queria tanto ajudar. Tudo bem, você pode ir lá, né, se envolver com um projeto voluntário, filantrópico, caritativo, mas isso fora do seu trabalho. Enquanto você está sendo pago, direto ou indiretamente pelo Estado, para integrar o sistema de garantia de direitos, você é um técnico, você é um profissional. Você não está aqui porque você gosta tanto de criancinhas. Você está aqui porque você é um profissional do sistema de garantia de direitos e assim deve se comportar. Né? Por que é importante planejar tanto a rede como um todo, organizar metodologicamente essa rede, quanto a intervenção com as famílias e com as crianças? Porque intervenções não planejadas ou mal planejadas geram frustrações aos profissionais do sistema de garantia de direitos, que, por sua vez, causam angústias no trabalho e na vida, que a gente não consegue separar, né? A gente chega em casa, meu Deus, mas não consigo... E a pessoa vai ficando frustrada, né? Vai ficando angustiada. E essas frustrações, geram ações cada vez mais autoritárias e culpabilizantes da família. Ou do outro. O problema é sempre o outro. Eu faço tudo perfeito, mas é o outro que... É o outro que é o problema. Né? O inferno são os outros, né? Dizia Sartre. Né? Vejam, eu fui muitos anos atrás, eu estava num evento em que a gente está falando sobre articulação de rede e tudo mais, e aí uma professora se levanta falando do nosso programa Apoia, né? Para aqueles que não conhecem, é um programa de combate à evasão escolar. Então, quando o menino ou a menina, né, falta alguns dias de aula, é feito um fluxo entre escola, Conselho Tutelar e Ministério Público. E a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue resgatar imediatamente aquela criança ou aquele adolescente. Né? E aí essa professora angustiadíssima levantou lá e falou assim: João, esse Apoia não funciona. Eu mostrei para ela que não, eu já tinha mostrado nos slides antes, né, que a gente já tinha resgatado, o programa Apoia, só nos últimos 5 anos, resgatou mais de 140 mil alunos para a escola. 140 mil alunos para a escola. Então, eu sei que não chega em todos, mas tem resultado. Os dados estão ali. Né? Mas ela, angustiada, frustrada, porque, claro, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, ela diz: esse negócio do Apoia, do programa Apoia, não funciona. Por que não funciona? Porque as famílias não estão nem aí. Tinha que ter uma medida mais drástica para responsabilizar essa família. E aí eu perguntei para ela: mas qual medida que a senhora propõe? Eu acho que tem que prender os pais e o aluno. Aí eu olhei para ela assim: mas a senhora sabe que se prender o aluno, ele não vai voltar para a escola, né? Porque ele vai estar preso. Né? Você não consegue entender que aquilo que você está propondo contraria exatamente aquilo que você... que é o problema que você trouxe para a gente discutir? Que é fazer com que o aluno volte para a escola? Mas isso que a pessoa fica tão angustiada e tão frustrada que ela não consegue enxergar isso. Né? E por que a gente não enxerga isso? Porque a gente é ensinado a olhar só para os problemas. Estigmatiza, rotula a criança ou a família, e é aquilo que é para sempre. Né? Teve um caso que eu costumo contar, né? Um caso de um menino que, numa comarca que eu passei, ele cometeu um crime, um ato infracional grave, né? E aí foi aplicada medida socioeducativa de internação para ele,
E aí, eu estava conversando com, na época, o oficial da infância, lá da comarca, e aí ele me disse o seguinte: doutor João, esse menino aí, tinha 14 anos, tá? Esse menino aí, o avô dele já incomodava aqui no município. O avô. E ele me disse isso como se fosse uma coisa assim, olha, esse menino não tinha outro caminho, não tinha jeito. Como se fosse uma coisa natural. Naturalmente, ele seria um bandido, aspas, né? E aí eu virei para ele e disse: quer dizer então que passou 3 gerações e a rede não fez nada? O que a rede fez para superar essa situação de vulnerabilidade, né, de violação de direitos desse adolescente? Aí ele falou: eu não tinha pensado por esse ângulo, né? Então, o nosso olhar viciado de olhar só para os problemas e não para as potencialidades, né? E se nós não enxergarmos as potencialidades que todo ser humano tem, nós não vamos a lugar nenhum, né? Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, fazendo encaminhamento para lá e para cá, e sem olhar que muitas vezes a forma de criar vínculos com aquela criança não está no encaminhamento dela para o CAPS, né? Porque talvez ela nem queira ir, a família não quer ir, né? Mas talvez esteja lá num projeto de vida, num trabalho com a comunidade, num hobby, no esporte, não sei. Nós temos que buscar essas potencialidades, né? Esse é o nosso desafio. E essas potencialidades nem sempre são fáceis de serem enxergadas, professor Jesus. Às vezes a gente tem que cavar um pouquinho, né? E por isso a gente precisa pensar, e aí eu já vou concluir, prometo, Desembargadora Rosane, na importância, quando a gente fala em atuação em rede, na construção dos protocolos de intervenção. E temos que fazer isso de forma antecipada. Não precisa acontecer o problema para depois eu construir o protocolo, porque daí o protocolo é feito em cima daquele problema. Nós temos que construir isso em tese. E isso, tanto o planejamento quanto a criação de protocolos que estavam implícitos lá no Estatuto, estão hoje explícitos na legislação brasileira. E eu sempre falo, o legislador, bem ou mal, ele vai nos dando os recados, né? Porque se a coisa estivesse funcionando bem, não precisaria de uma lei nova, né? Porque já está dando conta, a lei atual já está dando conta, não. E nós temos várias leis que foram alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou são leis que são paralelas ao Estatuto, que foram mais empurrões que o legislador foi dando, fruto de mobilização social, dos movimentos sociais, de muita discussão acadêmica, que foram mostrando que, apesar do Estatuto, lá em 90, já falar que tínhamos que ter planejamento, protocolos, articulação de rede, nós não conseguimos fazer isso no nosso dia a dia. E aí a gente tem, então, lá, em 2009, a Lei 2010, que vai trazer o quê? A obrigatoriedade do quê? Do PIA. E o que é PIA, gente? Para os acolhimentos, né? Criança acolhida tem que ter PIA. O que é PIA? PIA é planejamento. PIA é plano individual de atendimento. E aí, não vai dar tempo de falar sobre PIA, porque já passou o meu tempo, mas a gente tem que discutir, né, que esse PIA acabou virando... Vejam, nossa cabeça é tão vinculada ao modelo de atuação que o PIA, que era para ser um instrumento de planejamento para a rede e para a família, com a participação da família e da criança, virou uma mera prestação de contas para o Judiciário e para o Ministério Público. Aí eu peguei um PIA uma vez que era de assinalar, xizinho, como se fosse uma prova de assinalar. Como é que tu resume a vida de uma pessoa? Como é que tu planeja a vida de uma criança com xizinho, gente? Sem descrever o que você vai fazer, o que está acontecendo. Com metas de curto, médio e longo prazo. Isso é plano, né? Aí veio a lei do SINASE e disse o quê? Tem que ter PIA para as medidas socioeducativas. Mais um segundo recado. Aí veio a Lei 13431 de 2017, a Lei do SINASE de 2012, 5 anos depois vem a Lei 13431, Lei da Escuta Protegida. E o que essa lei veio dizer? Artigo 19, inciso 1, tem que ter plano individual e familiar de atendimento para todas as crianças e adolescentes em situação de violência.
Poucos lugares fazem isso. Tá? E esse plano tem que ser construído em rede. E estabeleceu lá que nós temos que ter Lei 13431 e Decreto 9.603 de 2018, Decreto Federal, que nós temos que ter, então, protocolos para o atendimento dessa criança. Planejamento e protocolo, planejamento e protocolo. E nós estamos nesse esforço, né? Helena, as meninas da CEIG que estão aqui, a Miriane, a equipe da SAS, né? A equipe do SEDCA, nesse esforço aqui em Santa Catarina, de implementar não só o depoimento especial, que já conseguimos avançar bastante, mas os nossos protocolos da escuta especializada, em todos os municípios. Já estamos 5 anos atrasados, e tem município que nem começou a discutir isso. 5 anos! E o município não tem nenhum comitê colegiado, que é o primeiro passo, vinculado ao CMDCA, né, como diz o Decreto 9.603, para a construção desse protocolo, que depois tem que ser validado por uma resolução, com formação. Inclusive, quem quiser conhecer um pouquinho mais, a gente lançou na semana retrasada um curso de capacitação EAD gratuito, lá no site do MP, tá? Para que todos possam acessar. Nós temos em 2 semanas 2.000 inscritos já. Está muito legal esse curso, recomendo que todos façam. Tá? Tá lá no site do MP, vocês podem procurar. E nós estamos nesse desafio de implementar os protocolos da escuta especializada, e não conseguimos ainda. Né? Então, para fechar e amarrar, né, essa minha intervenção, porque já passei do meu tempo, desembargadora Rosane, obrigado pela sua paciência. Eu queria dizer que nós precisamos, de fato, mudar um paradigma, né? E mudança de paradigma não acontece do dia para a noite. Né? Não foi um belo dia o presidente Fernando Collor, que foi quem assinou o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Caiu da cama e aí ele Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Vou assinar essa lei aqui. E aí estava meio chovendo no dia, na hora que ele assinou, abriu um arco-íris e o sol se fez, e agora todas as crianças estão protegidas. Não. Né? Nós sabemos que entre o legal e o real há um abismo. E nossa tarefa é, se não der para a gente fechar esse abismo, pelo menos construir pontes, para que ninguém caia nele. Né? E eu acredito muito nas melhoras incrementais em políticas públicas. Né? E eu acho que esse é o nosso desafio, de sairmos daqui, cada um, com um compromisso de retornar para o seu local de trabalho, repensar, ressignificar as suas práticas, buscar esse conhecimento, verificar onde estão as falhas, porque todos nós falhamos, né? E fazer esse esforço de buscar essa articulação de rede, porque não há nenhuma possibilidade, por melhor que seja, melhor que você seja, melhor profissional que você seja, de você garantir sozinho proteção integral. Nós temos que partir desse pressuposto. Né? Eu, sozinho, posso ser o melhor promotor de justiça do mundo, eu jamais vou conseguir garantir proteção integral para uma criança ou adolescente. Eu preciso de outras pessoas comigo. Quando eu me dou conta disso, eu saio do meu gabinete, do meu mundinho, da minha salinha, do meu computador, e vou buscar o outro. Esse é o nosso desafio, continuará sendo o nosso desafio, mas eu tenho certeza que, por conta de momentos como esse, Maristela, que a gente vai, aos pouquinhos, construindo uma infância mais segura e protegida. Obrigado, gente. Muito obrigada, doutor João, pelas suas palavras. Só um momento de descontração aqui. Eu queria falar, antes de passar a palavra também para o doutor Fabiano, a respeito da fala ali do doutor João, em relação à servidora que disse, eu acho que a criança e o pai deviam ser presos. Né? Então, essa questão, o projeto Apoia, do Ministério Público, ele trata da questão da evasão escolar. Eu sei que aqui nós temos muitos psicólogos, assistentes sociais, servidores, né, das prefeituras dos municípios, do Estado, enfim, do Judiciário também, e que sabem, conhecem o projeto Apoia. Mas, se vocês
podem acessar todas as informações na página do Ministério Público. E dizer para vocês que, com certeza, nem o pai nem a criança vai ser preso. E hoje, inclusive, mesmo quando há representação do Ministério Público por aquela, em relação, porque encaminhar a criança para a escola é um dever dos pais ou responsáveis, mas a gente conhece as dificuldades, e mesmo quando o Ministério Público faz a representação e é encaminhado para o Judiciário, hoje, mesmo no Tribunal de Justiça, a gente tem um olhar um tanto quanto, eu digo, mais humanizado, desembargador Dr. João, no sentido de que, tratando-se de uma infração administrativa, o Estatuto fala a respeito de multa, né, aos pais ou responsáveis. Mas daí vocês imaginam, porque invariavelmente há uma situação de vulnerabilidade muito grande quando a criança deixa de ir para a escola, por as diversas razões que todos vocês aqui já sabem, né? Melhor do que eu, porque trabalham, né? Os conselheiros tutelares estão ali na linha de frente. E hoje a gente já tem até, em que pese o STJ não tenha referendado, o STJ ele tem permitido a minoração, ou seja, a diminuição do valor daquela multa. Mas, no tribunal, a gente já tem entendimentos e decisões no sentido de aplicar uma advertência e um acompanhamento. E, por isso, a questão aí do trabalho em rede, né, que aquela criança, aquela família seja acompanhada mais de perto mesmo, né, após essa advertência, daí pela rede de proteção. E aí eu retomo nessa questão do sistema de garantias, de algo que o Dr. João falou, que eu gosto muito, que é a questão do Rubem Alves, que é a escutatória. Porque hoje em dia, e eu sempre digo, né, Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca, para que a gente exerça, que é muito difícil realmente a gente exercitar essa questão da escutatória. O ouvir o outro, a gente prestar atenção enquanto o outro está falando, né? A Maristela, por exemplo, ela está falando com a gente já está pensando lá na frente o que a gente vai responder e falar, né? Pensa muito rápido e, às vezes, a gente não percebe a questão da percepção do trabalho com o outro. E que todos nós que estamos aqui, que trabalhamos com o sistema de garantias, a gente tem que exercitar, a gente precisa exercitar. Inclusive, vocês também já devem conhecer a questão da comunicação não violenta, né? Que a gente precisa fazer esse exercício para a gente ter, inclusive, um diálogo, porque, às vezes, a gente não exerce um diálogo. E trabalhar com a criança e com o adolescente é sumamente importante. Inclusive, o doutor colocou essa questão da escuta, né, no depoimento especial, a questão da efetiva escuta, porque, às vezes, até no calar da criança, ela está falando alguma coisa. Então, a gente precisa ter essa percepção e essa paciência. E, para que a gente possa fazer isso, na verdade, tem uma questão prévia, doutor João, que eu acho muito importante, principalmente, né, a questão das assistentes sociais, das psicólogas, o cuidado com si mesmo também. Porque é um trabalho estressante, é uma atividade delicada, que às vezes a gente leva para casa, né, doutor Fabiano, né, o delegado de polícia também leva as suas ansiedades, suas preocupações para casa, mas quem está na linha de frente, trabalhando ali com crianças, adolescentes, vulnerabilidades das mais diversas possíveis, esse cuidado com si próprio, inclusive com a saúde mental de si próprio. Então, é todo um contexto que a gente, eu sempre reforço, da importância, nós temos aqui o prefeito aqui de Forquilinhas, né, desse suporte para também quem trabalha na questão da rede de proteção.
há uma necessidade muito grande do cuidado da saúde, tanto física como mental. E só reforça, né, tudo isso que o doutor João falou, reforça o que nós já ouvimos pelo Salvador, pelo Jesus e vários outros palestrantes, da questão da sinergia, da questão da empatia, da questão da articulação de todos os entes que trabalham com crianças e adolescentes. E, terminando, então, aqui, eu vou passar a palavra, terminando a minha manifestação, eu vou falar a palavra, mas eu anotei também um monte de coisa aqui, né, doutor? Eu vou passar a palavra para o doutor Fabiano, que também tem uma experiência interessantíssima para nos contar. O doutor Fabiano, que é delegado de polícia, e que teve um projeto aí, premiado, inclusive, denominado Delegacia da Criança, né, doutor? Amiga da Criança. E ele vai nos falar a respeito, porque envolve também um outro ator do sistema de garantias, que é a questão da segurança pública. Com a palavra, doutor Fabiano. Vou me permitir levantar. Eu não sou tão calmo como o doutor João. Então, vou ficar muito ansioso se ficar ali atrás. Então, uma boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui, poder conversar e dialogar com todos a respeito, todos e todas, a respeito do nosso sistema de garantias de direitos, que envolve, por evidente, a questão da segurança como um direito fundamental. Eu não vou ficar aqui dando aula de direito, apesar de ser professor de direito, porque já basta o que a gente chateia nas universidades os nossos alunos. Eu não vou fazer isso com vocês. Foi muito bom a fala do Dr. João, porque ele foi para a parte teórica, e eu vou focar um pouco mais na parte prática, mas esse sentimento de respostas miraculosas, imediatas, é um anseio que a população tem e que espera de nós, como se nós tivéssemos uma varinha mágica ali para mudar realidades. E a coisa não funciona dessa forma. Então eu vim com uma missão de quebrar alguns mitos, e vou me dar por satisfeito se eu conseguir quebrar o principal deles, que eu vou abordar daqui a pouco. Porque essa questão, João, vou chamá-lo como você prefere, João, essa questão dessa varinha mágica e dessas respostas rápidas que não solucionam problemas, apenas enganam, apenas iludem, é uma realidade que a polícia vivencia muitas vezes. O doutor Mauro está aqui comigo, delegado de polícia aqui em Santa Catarina, com uma relevantíssima história na parte da inteligência aqui na Polícia Civil de Santa Catarina, muito nos honra a sua presença aqui. E uma coisa que a gente escuta muito na polícia é: eu só queria que vocês dessem um susto nele. A polícia é fantasma, a polícia que dá susto, né? Eu queria que você desse um susto nele. Não dá para fazer isso? Dar um susto? Só um susto. E isso a gente escuta não é só com adultos. A gente muitas vezes escuta dos próprios pais pedindo para a gente fazer isso com as crianças, com os adolescentes. Não dá para dar um susto nele? Deixa ele aí um pouquinho. Tem a polícia hotel também, all inclusive, com 3 refeições, né? Não dá para ele passar a noite, só falta perguntar quanto é a diária. Como se essas soluções imediatas pudessem resolver problemas. E demonstra, de certa forma, um desconhecimento sobre a função da polícia, notadamente da polícia judiciária. Para quem não sabe, polícia judiciária é aquela polícia que trabalha com a investigação, aquela polícia cujo trabalho final, o produto da investigação, é encaminhado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, que no Brasil é exercida pela Polícia Federal e pelas polícias civis dos estados.
Então, a nossa função ela é mais técnica, técnico-jurídica. Não é para dar susto, nem é para hospedar pessoas. Mas isso demonstra o desconhecimento e também demonstra o desespero. Então, a gente precisa falar de prática. Porque, convenhamos, a prioridade absoluta estabelecida na Constituição Federal desde 1988, já estamos caminhando aí para quase 40 anos de Constituição. E já está lá há quase 40 anos prioridade absoluta. E nós estamos aqui discutindo prioridade absoluta. 35 anos discutindo prioridade absoluta. E há algumas, vou chamar assim, doenças sociais que a gente precisa combater. Eu vou chamar a primeira de esperatite. Esperar sempre pelo outro. Que geralmente vem junto com a outrite. O problema não é meu, é do outro. Oh, que triste aquela criança, olha só. Aquele adolescente, coitada daquela família. O que eu estou fazendo? Não, é o outro, o problema não é meu. Ah, vamos esperar o Estado fazer alguma coisa. Cada um de nós aqui é responsável. Quanto mais a gente terceiriza responsabilidades, mais a gente paralisa e não encontra soluções. Eu vim dar um exemplo singelo hoje, pequeno, do que alguém, com a ajuda de muitas pessoas, mas do que a inquietação de alguém, a insatisfação, digo mais, a indignação, ela tem um poder transformador de realidades. Quando eu me indigno com uma injustiça ou com algo concreto que eu vejo no meu dia a dia, eu não durmo, eu não como direito, até que eu consiga imaginar uma forma de solucionar aquele problema. Isso se eu me importo minimamente com ele. Porque empatia é algo que precisa haver em cada um de nós. Se eu me importo minimamente, eu vou me inquietar a fazer algo para mudar essa realidade. E às vezes a gente se sente impotente, sozinhos, para fazer as coisas. Por isso estamos aqui, numa união de forças para mudar realidades. Estamos cansados de teoria. Está na hora da prática. Senão a gente eterniza o discurso teórico. Direitos e garantias são coisas diferentes. Eu não vou me alongar aqui na discussão jurídico-teórica disso. Mas o direito é aquilo que você tem. Direito à vida, direito à liberdade. E a garantia são os instrumentos que eu posso utilizar para assegurar que o seu direito seja realizado, seja concretizado. E nós estamos discutindo garantias. Portanto, não podemos nos desvencilhar da parte prática. Como eu vou transformar o direito da criança ou do adolescente à saúde e à educação na prática? Como que eu vou trazer isso? Porque teoricamente está lá escrito, lindo, maravilhoso, prioridade absoluta. O que é isso na prática?
Porque o nosso Constituinte, em 1988, usou a expressão prioridade absoluta, única e exclusivamente para tratar da criança e do adolescente. Por quê? E depois incluiu sua juventude. Mas originariamente crianças e adolescentes sempre estiveram lá. E por quê? Eu penso que existe um aspecto formal, João, e esse nós já temos. Temos leis, temos normas, temos comitês, temos grupos de debate, de estudos. Formalmente, nós já temos. Mas no sentido material, prático, concreto, nós estamos bem longe. Bem longe. A gente espera muito dos poderes públicos, prefeito. E às vezes a sociedade organizada, ela tem mais liberdade para fazer coisas do que os poderes públicos. A gente cobra muito do Ministério Público, que vive sobrecarregado com tantas demandas. A gente espera muito do Judiciário, espera muito da polícia, até que polícia seja hotel e fantasma. Esperamos de tudo. Mas o que nós, como nós, cada um de nós, olhando para nós mesmos, o que eu posso fazer para mudar a realidade das crianças ao meu redor? Eu quero chamar a responsabilidade para cada um de nós, individual e coletivamente. Eu vou dar-lhes um exemplo. Delegacia Amiga da Criança. Eu não vou explanar o projeto a fundo, eu só vou mostrar um exemplo prático de como é possível mudar realidades com pequenas ideias, pequenos sonhos. Delegacia Amiga da Criança. É um projeto de fomento à reestruturação das delegacias, comissarias, de polícia, adequando-as às normas internacionais, constitucionais e legais, que impõem aos estados o dever de salvaguardar, proteger a criança e o adolescente de qualquer forma de violência, inclusive violências psicológicas e institucionais. Eu jamais posso me permitir, enquanto agente público, estar no espaço, seja ele qual for, professores, assistentes sociais, psicólogos, promotores de justiça, desembargadores, delegados, jamais permitir que estejamos em um espaço onde a criança esteja sendo violada na sua psique, no seu emocional. Espaços que devem ser acolhedores e protetores não podem tolerar violências institucionais. E vocês devem estar me perguntando, mas como assim? Alguém levou uma criança para a sua delegacia e deu o susto que o pai pediu? Ou uma surra? Já ouvi esse tipo de pedido. Dá para dar uma surra nele? Levar ele ali para dentro de algum lugar e... Olha que absurdo. A pretexto de fazer cumprir a lei, eu vou descumprir a lei? Quer dizer que para fazer cumprir a lei, eu vou descumprir a lei? Que lógica há nisso? Eu não posso, a pretexto de fazer cumprir a lei, descumprir a própria lei. Eu perco minha legitimidade para fazer cumprir a lei, se eu descumpro a lei também. Por isso que eu não posso torturar para obter uma confissão. Eu estou descumprindo a lei para fazer cumprir a lei? Como assim? Mas a criança chega numa delegacia de polícia, às vezes acompanhadas, muitas vezes, na maioria delas, dos próprios pais. E eu obrigo uma mulher, e aí vai o elo de ligação, de integração, Salvador, entre a violência contra as mulheres e a violência contra as crianças, porque muitas das vezes, pela irresponsabilidade e imaturidade dos homens, onde estão os homens, a maioria mulheres,
Onde estão os homens, os que querem decidir tudo, mas não querem escutar? Onde estão? As mulheres que muitas vezes assumem esses papéis mais protagonistas na educação dos filhos, por irresponsabilidade e ausência e fraqueza dos homens, que deveriam estar juntos, trabalhando juntos, unidos, todos, sem um ser melhor do que o outro, mas unidos no mesmo nível, em prol dos filhos, das crianças. A criança vai com a mãe para a delegacia, senta em seu colo, prefeito, e escuta a mulher narrar um estupro. Uma violência para a criança, uma violência para a mulher, uma violência psicológica contra a mulher, que é obrigada a narrar a violência na presença do próprio filho, porque o Estado não está pronto para acolher. E eu fui para o pior exemplo para chocar. Porque não importa, pode ser para relatar um desentendimento com o vizinho, um homicídio, um roubo, um furto, o que for. A criança não é para escutar. Violência psicológica e institucional. A instituição que não está preparada para acolher e receber essa criança vai cometer violência institucional. E nós temos um compromisso internacional, porque está na Convenção dos Direitos da Criança, que nós, Estado, temos que proteger crianças de violências psicológicas institucionais. Está no ECA. Mas isso acontece todo dia. E ninguém vê. Então nós tivemos o objetivo de adequar essas estruturas policiais já existentes, portanto, uma política pública complementar. Por isso que eu me atrevo a dizer do cabimento dos recursos do FIA para esse propósito, porque a política da segurança pública já existe. A política da proteção da criança e adolescente já existe, mas nós precisamos complementá-las com projetos que possam auxiliar no acolhimento, não no sentido de acolhimento, não no sentido de casa de acolhimento, vou deixar bem claro isso, mas no sentido de cuidado. Ter um espaço que cuide, provisoriamente, que esteja onde a criança se sinta acolhida, segura, protegida, enquanto seus pais estão sendo atendidos, o mínimo que seja. Ou, quando essa criança precisar ser ouvida como vítima de algum tipo de violência, eu ter o espaço adequado para isso, onde ela se sinta segura para dialogar, para expressar, para se comunicar, para ser ouvida. Então nós criamos espaços lúdicos, child friendly, para acolhimento de crianças com ênfase na primeira infância. Nós temos ali em Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, aos nossos amigos catarinenses, próximo a Campo Herê, São Lourenço do Oeste, por ali. A única, pasmem, única delegacia do Brasil com fraudário e brinquedoteca. A única. Não deveria ser assim. Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso com tristeza. Viabilizar, então, essa estruturação dos espaços para que a gente possa também fazer a escuta especializada e o depoimento especial, de uma vez por todas, para evitar a revitimização, para que eu não tenha que fazer a criança ou adolescente repetir a história várias e várias e várias vezes. Graças a Deus, Santa Catarina já está bem mais avançada do que muitos outros estados nessa questão. Mas isso tem que ser uma realidade levada a sério em nível nacional e internacional.
Eu não posso fazer a criança reviver os momentos de terror todas as vezes que ela senta numa cadeira para narrar o que ela passou. E se eu e você não nos importarmos com isso, nós estamos fazendo o que aqui? Precisamos, ainda como um efeito não imediato, mas um efeito secundário. Isso melhora a relação da polícia com a comunidade, pois desenvolve uma relação de respeito e confiança recíprocos. Foi o que nós vivenciamos lá. Antes as mulheres chegavam apressadas para narrar suas violências. Hoje elas chegam tranquilas, porque sabem que os filhos não vão ouvir. Vão jogar videogame, vão brincar, vão fazer outra coisa enquanto elas são atendidas. Mesmo na pandemia, com todos os cuidados necessários, é claro, o nosso número de atendimentos não diminuiu. Nós estávamos próximos da população. Em pesquisa feitas pelos prefeitos das 3 cidades que nós atendíamos, Marmeleiro, Renascença, Flor da Serra do Sul, a segurança pública foi o serviço público mais bem avaliado nas 3 cidades. Por causa apenas da Polícia Civil? Claro que não. Polícia Militar e Polícia Civil unidas, juntas, trabalhando. Por causa do delegado Fabiano sozinho? Claro que não. Toda uma equipe que foi treinada, inclusive. Toda a equipe da delegacia recebeu treinamento para lidar com a criança. Em parceria com uma universidade, com o Centro Sul-Americano de Ensino Superior, que nos auxiliou, dando bolsas para que todo o nosso pessoal fosse capacitado. Eu não vou falar muito, até porque o tempo já está correndo. Nós temos algumas fotos ali da delegacia. Eu trouxe uma foto da fachada, trouxe uma foto da brinquedoteca e do fraudário, porque o objetivo principal não é falar apenas da delegacia, mas apenas para que se tenha uma noção. Parece uma coisa simples, mas além de ser simbólica, além de mostrar para a população a importância, o respeito que a polícia tem com os pequeninos, além disso, na prática, o que nós observamos foi que a população passou a confiar mais na gente, a nos procurar mais, a nos dar mais informações, porque ela começou a perceber que a polícia se importava de verdade com a comunidade. Isso mudou a realidade da cidade. As mulheres, antes desconfiadas, agora elas sabem que podem ir para a delegacia, que vão ser atendidas por outra mulher. Nós não temos delegacia da mulher, não temos comissaria de las mujeres em la ciudad, não temos. Mas temos um cartório da mulher, da criança e do adolescente. Porque cidades pequenas, como Marmeleiro, como Forquilinha, talvez nunca tenham estrutura, demanda necessária, suficiente, para poder ter uma delegacia da mulher, mas eu posso ter um cartório, uma secretaria, para atendimento dessas mulheres, que seria uma mini delegacia dentro da delegacia. Mas isso é o mínimo que eu posso ter para que esse direito da mulher e da criança, que estão, políticas públicas interligadas, possa ser respeitado. Então a mulher pode levar a criança. Mas sabe o que eu escutei, João, quando eu falei isso num curso de delegados? Não, o lugar de criança não é na delegacia. Eu disse, realmente, eu acho que no lugar de ninguém é na delegacia. Eu não queria receber ninguém. Ai, Fabiano, por que você não queria me receber? Porque ninguém vai lá passear, ninguém vai lá me visitar, ninguém vai lá tomar café comigo. As pessoas geralmente vão lá levar algum problema, não é? Então, se ninguém vai, é porque ninguém está com problema. Eu vou ficar feliz, mais ou menos, porque eu sou uma pessoa que gosta de diálogo. Então, vou ficar me sentindo meio sozinho, mas tudo bem. Mas isso significa que não houve violência. Maravilha, nós, polícias, trabalhamos para isso.
para que não haja violência. Então, se ninguém precisar ir à delegacia, ótimo. Mas as pessoas precisam. A mãe não vai para a delegacia porque quer. Eu escutei delegadas das mulheres falar para mim que fique em casa e venha quando deixa o filho com a vizinha e não traga a criança. Por quê? Porque a criança chora na delegacia e não consegue escutar a mãe direito. E fica aquele gritedo lá, e chora uma criança de um lado, chora a outra do outro. Por quê? Porque a criança não se sente segura, ali não é lugar dela. Não é lugar para ela, ela não se sente bem ali, isso é normal. O choro é uma expressão de insatisfação da criança com alguma coisa. Ali é um ambiente hostil para ela, é estranho. Um monte de pessoas feias igual a mim, que não vão fazer a criança se sentir à vontade. Mas a partir do momento que ela vai para uma sala colorida, vê brinquedos, vê um videogame, opa, muda a realidade. E aí ela não chora mais. E a mãe sabe disso. E aí a mãe vai ficar mais à vontade para confiar na gente e falar o que ela precisa, para narrar o que ela precisa, para explicar a situação de violência que ela está sofrendo, ou que a criança está sofrendo. Então nós precisamos humanizar esses espaços. Mas segurança pública e primeira infância, o que a gente pode fazer? Primeiro, eu quero desmistificar o primeiro mito, o principal mito que eu vim derrubar hoje à noite. Hoje à tarde, né? Se você for para casa, junto comigo, amanhã, com isso na cabeça, eu vou ficar muito feliz e satisfeito. Ou nós que amamos, vou usar o verbo, nós que amamos a primeira infância, nós que amamos as crianças, ou nós pensamos a segurança pública como uma política integrada com as demais áreas, saúde, educação e assistência social, ou nós pensamos e trabalhamos isso junto, ou alguém que não ama tanto as crianças assim vai pensar por nós. Alguém vai pensar. Ou nós participamos desse debate, ou alguém vai debater sem a gente. Simples assim. E não adianta em pensar uma educação sem pensar uma segurança, não adianta pensar saúde sem pensar em segurança, não adianta pensar em assistência social sem pensar em segurança. E a gente não pode esperar que alguma tragédia aconteça para que a gente venha apagar o incêndio. A gente tem que evitar o incêndio. A gente tem que chegar antes. A gente não pode esperar acontecer. A gente tem que chegar antes. Tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando. A gente não pode esperar. A gente precisa agir. Já. O momento é já. É agora. Como a gente faz isso? Como melhorar? Bem, a gente precisa de estruturas físicas adequadas. A gente não pode estar com delegacias assim, ó. Não dá. O que é que uma criança sente quando vai no lugar desse? Casa da bruxa, que seja? Parece. Isso é uma delegacia real, tá? A foto real do ano de 2021. Foi publicado. Não vou dizer o estado aqui, não é no Paraná, não é em Santa Catarina. Mas nós precisamos também de estruturas humanas capacitadas, pessoas capacitadas, treinadas, prontas, preparadas, com perfil para cuidar dessas crianças. O Paraná, a gente aos poucos está mudando essa realidade. Por isso eu quero agradecer de público, agradecer ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Paraná, o Dr. Silvio Jacó Rockenbach, e o meu chefe imediato, o Dr. Fábio Amaro, delegado-chefe da Divisão Metropolitana de Curitiba, por terem permitido vir para esse evento e conversar com vocês sobre isso. Isso é uma realidade que no Paraná a gente está tentando mudar. Muitos projetos de delegacias novas, delegacias que estão sendo reformadas, para que a gente possa mudar essa realidade. Mas além das reformas, que são as políticas principais, as políticas públicas principais, reformas, construções, ampliações, nós precisamos adequar e estruturar. E precisamos capacitar.
Então, nós precisamos buscar primeiro uma participação mais efetiva dos órgãos de segurança pública na definição dessas políticas públicas da primeira infância. Não se pode construir política pública de primeira infância sem pensar em nós. Sinto muito. Eu não estou dizendo que a segurança pública é melhor do que as outras, não. Eu acho que elas são complementares. Se a segurança pública não funciona bem, as crianças vão sofrer cada vez mais violências, a assistência social vai ficar cada vez mais sobrecarregada, a saúde vai ficar sobrecarregada, tudo vai ser impactado. E vice-versa, se a assistência social não funciona bem, vai vir para a segurança. Nós atendemos muitos adolescentes. Quando a gente vai atrás de um adolescente que está em conflito com a lei, não é uma exceção, é uma regra, a desestrutura familiar. É uma regra, sem exceção. Eu nunca vi uma criança com problema, um adolescente em conflito com a lei, que não tem uma estrutura familiar debilitada, comprometida. Nunca vi. E isso vai se refletir na vida adulta. Porque se a criança não nasce, não cresce num lar em paz, se não cresce num lar onde as suas potencialidades possam se desenvolver de forma saudável, ela pode e, em regra, se transforma num adolescente que vai ter dificuldades na sua socialização, que vai entrar em conflito possivelmente com a lei, e depois um adulto que vai continuar em conflito com a lei. E eu posso falar porque nas pesquisas do mestrado que eu fiz, eu vi que 70% da população carcerária está entre 18 e 27 anos no Paraná. E você vai olhar a história dessas pessoas e a maioria delas começou sua história de conflitos na adolescência. Mas os problemas começaram na infância. Nós vamos ter uma sociedade, queremos ter uma sociedade saudável? Cuidemos das nossas crianças. É o problema do vizinho, está batendo muito na criança, lá não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. É dever e responsabilidade de todos nós. Eu trouxe apenas para finalizar alguns exemplos da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, quando eles aplicam o sistema do Child Friendly Justice, eles trazem, da justiça amigável à criança, adaptada às crianças, eles trazem essas perspectivas e experiências. E é muito interessante esse texto, que está disponível gratuitamente na internet, porque lá existem expressões, existem frases que foram ditas pelos adolescentes de diversas partes do mundo, principalmente na questão deles da Europa. Então você vê um adolescente da Noruega, o que é que ele falou sobre a justiça, sobre a polícia, e é muito interessante ver a visão que eles têm. Vamos lá, o parecer 10. Os Estados membros da União Europeia devem procurar sistematicamente criar salas de audição e salas de espera separadas e adaptadas às crianças, e permitir que as crianças exerçam livre e plenamente o seu direito a serem ouvidas, doutor João, ouvidas, num espaço que lhes forneça segurança e bem-estar. Não é o Fabiano que inventou a roda, o Fabiano tentou aplicar. Parecer 12. Os Estados membros da União Europeia devem assegurar que a morosidade dos processos penais e cíveis seja proporcional ao superior interesse da criança, introduzindo salvaguardas eficazes para evitar atrasos indevidos e inúmeras e desnecessárias audições de crianças. Devem promover uma maior cooperação entre profissionais de diferentes áreas, com o objetivo de reduzir o número de audições, e a gravação de vídeo de audições deve passar a ser uma prática comum para reduzir o número de audições de crianças. Normas existem, falta prática, falta aplicar. Não tem como aplicar. A polícia sozinha, a assistência social sozinha, Ministério Público sozinho, como o doutor João muito bem colocou, todos juntos, unidos, integrados.
Existe um conceito moderno, difundido no sistema europeu de justiça também, que é o Multi-Door Courthouse System, sistema multiportas de justiça. Está na hora de nós pensarmos no Multi-Door Social Response Actions, numa multiportas de solução, de diálogo, de ações sociais para a resolução dos nossos problemas com as crianças e adolescentes. Nós não podemos trabalhar isolados, mas não podemos ficar sentados esperando que os outros façam. Por isso, peço a todos vocês, todos nós, não vamos sair daqui mais tão, às vezes, desmotivados, se sentindo incapazes, impotentes. Não. Vamos nos unir. Vamos criar laços, nos fortalecer para juntos efetivarmos. Se tem uma coisa que a Zilda amava fazer, era pôr a mão na massa, praticar, pôr em prática os direitos e as garantias, fazer o sistema de garantias e justiça funcionar de verdade. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, doutor Fabiano. Eu só posso dizer que ambas as falas do doutor Botega e do doutor Fabiano, elas se complementam, né? Eu acredito que todos aqui perceberam, pelo menos, essa situação, né? Que a ideia foi trazer que o sistema de garantias ela só se sustenta desde que a rede esteja articulada, em sinergia e trabalhando de uma forma fraterna. Só queria dizer também que essa questão da proteção às nossas crianças, né, o doutor, é da família, a própria lei diz isso, né, a Constituição, o Estatuto, a responsabilidade é o tripé, é a família, o Estado e a sociedade. Claro que se a gente tiver famílias desorganizadas, vulneráveis, evidentemente nós não teremos crianças estruturadas, organizadas, da forma como a gente almejaria que ocorresse. Mas, de toda forma, o doutor Fabiano falou muito bem, nós temos aí 35 anos praticamente da Constituição Federal e vamos para 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, então está muito mais do que na hora de nós efetivarmos o que está lá garantido na lei, que é o princípio da proteção integral. E, para isso, nós precisamos reforçar e de políticas públicas efetivas, e nós temos que cutucar, né? Nós temos que estar aqui nesse seminário falando sobre todas essas questões, mas principalmente provocando, e eu acredito que as duas falas foram nesse sentido, uma profunda reflexão. E eu vejo que todos aqui até prestaram, eu via muitos momentos, né, muitos com a cabeça concordando com o que era dito, porque todos aqui, acredito, têm essa sensibilidade. Mas é o momento de nós estarmos refletindo e também de nos inquietando, porque o objetivo também é a gente sair daqui com muitas inquietações. E também tendo a inspiração, o doutor Fabiano trouxe aqui no final, eu até tinha anotado aqui, que quando a gente se sentir um pouco baqueado com as situações, a gente tem grandes exemplos, e um deles, efetivamente, né, é a doutora Zilda Arnes. E o doutor Fabiano falou que ela gostava, efetivamente, de pôr a mão na massa, e a frase, né, que vários já disseram, no sentido de que ela trazia essa mensagem de que cada um de nós é uma gotinha que pode fazer a diferença. Então, para finalizar, até por causa do nosso tempo,
eu me coloco à disposição, prefeito, no outro momento, para eu externar a minha manifestação. Mas as últimas palavras aqui do doutor Botega, e a gente tem um tempo de trabalho juntos, até a gente tem uma afinação em termos de ideias, mas nós precisamos trabalhar realmente com a prevenção, com a saúde mental, e as políticas de saúde mental a gente sabe que estão extremamente, abre aspas, abandonadas, fecha aspas, e principalmente nós temos que tratar da questão da cultura de paz. Tem muitos projetos nesse sentido, né? E eu penso que dentro das escolas, o pessoal da FECAM também trabalha com os projetos de cultura de paz, de justiça restaurativa nas escolas também. E existem, então, várias alternativas que a gente pode ir implantando, sem haver necessariamente, porque, eventualmente, como segurança, é possível, né, implementação de seguranças armados ou vigilantes, enfim, mas é toda uma construção, uma discussão a ser construída através do diálogo e principalmente aquilo que o doutor Botega falou, nós precisamos falar com especialistas. Achismo, não, né? Não nos leva a nada. Nós precisamos ter exposição de motivos. Eu sempre falo, tem que ter exposição de motivos. Nós precisamos conversar com quem efetivamente está imbuído nesses projetos e que possam efetivamente contribuir, mas de uma forma criativa, estruturante e não meramente uma solução paliativa. O meu muito obrigado novamente ao doutor Fabiano, ao doutor Botega, a vocês que nos ouviram pacientemente, a Lilian e a Maristela, que organizaram, estão na frente da organização desse maravilhoso evento, e também me coloco à disposição sempre que precisarem, sempre que quiserem dialogarem, mesmo que seja tomar um café, doutor. Eu vou lá tomar um café com o senhor para aliviar um pouco a sua solidão. E da mesma forma o doutor Botega, como fica à disposição, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também fica à disposição de vocês no que vocês precisarem dialogar e conversarem. Meu muito obrigada e gratidão por esse momento. Nossos aplausos de agradecimento uma vez mais à desembargadora Rosane Portela Wolff, também ao delegado Wilkinson Fabiano Oliveira e ao promotor de justiça João Botega, que recebem agora uma lembrança pelos trabalhos prestados, nosso agradecimento.